Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Carlos Santos, mais um vídeo. Vou estar falando para vocês aqui sobre tríbulos terrestres. Quais seriam os momentos ideais de usar ou não essa substância que muita gente chama, pergunta: será que seria interessante, Carlos, eu estar utilizando tríbulos durante essa fase que eu estou passando agora, durante esse protocolo que eu tô fazendo? Será que seria interessante ou não? Vai estar aqui na descrição meu WhatsApp para consultoria. Quem tiver interesse em estar conhecendo o meu trabalho pode chamar, tô passando como que funciona. Instagram, carlosalex_89, site de Energia e Vida Farma, com manipulados de qualidade, inclusive o próprio Tribulus que eu vou estar falando no vídeo aqui. E o WhatsApp da Eurofarma também, para os recursos ergogênicos, quem tiver interesse, totalmente confiável também. Então vamos lá. As pessoas chamam, geralmente, será que seria interessante o uso do Tribulus nessa fase? Às vezes o cara está utilizando hormônios, o cara está hormonizando usando testosterona. Vamos dar um exemplo aqui. Seria interessante usar Tribulus nessa fase? Negativo. Por que não seria? Pelo seguinte motivo: o teu eixo hormonal está inibido. Qual seria a função do Tribulus terrestre? Seria estimular a produção natural de testosterona, ou estimular o LH no testículo. Então, aumentar o nível de testosterona. Então, se eu já estou utilizando testosterona e meu eixo hormonal está inibido, por que eu vou usar alguma coisa para produzir testosterona natural se meu corpo não vai produzir nada de testosterona natural devido ao hormônio exógeno estar sendo inserido? Então, não faz sentido nenhum. Então, enquanto estiver utilizando hormônios, nem pense em utilizar Tribulus. Não vai fazer diferença alguma nesse caso. Outra questão. Eu fiz o meu exame de testo, minha testo bateu ali 500 nanogramas por decilitro. Eu nunca usei nada, ou já usei e recuperei meu eixo. Será que seria vantajoso? Não seria vantajoso também, pelo seguinte motivo: o Tribulus ele não aumenta a testosterona. Alguns estudos na literatura diz isso. Ele não aumenta a testosterona em pessoas que já têm níveis de testosterona normais, que não têm níveis baixos de testosterona. Então, também não seria interessante. Ele vai aumentar um pouquinho de libido, pode ser que aumente um pouquinho de libido, mas é uma diferença mínima. Então, em pessoas que já têm um nível de testosterona normal, não seria interessante também. Agora, fiz um exame, minha testo deu 250. Geralmente a forma os números vão de 200 a 800 ou 900 nanogramas por decilitro. Fiz um exame, minha testo bateu 220, por exemplo, 250. Aí sim, poderia ser interessante o uso. Tá vindo o vizinho aqui? Poderia ser interessante o uso. Por quê? Porque a tua testosterona está baixa, você já tem hipogonadismo naturalmente. Então ela poderia ajudar a aumentar os teus níveis, estimulando LH no testículo para aumento de testosterona endógena, testosterona natural. Então poderia nessa fase sim ser interessante. Nessa fase não, nesse momento que você comprovou que você está com os níveis baixos de testosterona, aí sim poderia ser interessante. Seria um momento interessante de estar usando para teste. Caso não tenha um aumento, pelo menos de 100 nanogramas por decilitro, algo nesse sentido, aí sim você teria que partir, conversar com o seu médico endócrino, para estar vendo alguma solução na questão do ATRT, para repor teus níveis de testosterona, e não ficar com níveis tão baixos assim, se está te incomodando também. Se você está tendo colaterais de baixa testosterona, algum problema de excesso de muita falta de libido, algo nesse sentido, desânimo, ganho de gordura excessivo. Então, se isso está te prejudicando, fale com seu médico endócrino, coach, para estar montando aí um esquema de TRT para você. Se você fizer o teste, não quiser usar nada, na verdade, com o Tribulus e não tiver esse aumento interessante no nível de testosterona. Outra fase que é interessante o uso do Tribulus, na fase de recuperação do eixo hormonal. Quando você faz o uso de hormônios, você, como é o meu caso no momento, fui obrigado a parar devido ao meu problema de saúde que eu tive. Então, estou utilizando o Tribulus no momento para ter esse aumento, para estimular, né, o LH a produzir testosterona novamente e aumentar os níveis de testosterona endógenos naturais com esse estímulo do Tribulus terrestre. Aí pode ser um momento interessante de estar utilizando também. Então, quais seriam os momentos
para usar e para não usar, recapitulando aqui, para não usar no momento que você está utilizando hormônios, não faz sentido algum usar tribulus terrestres, beleza? Já aconteceu de aluno meu aqui comprar e começar a usar e sem falar nada e simplesmente rasgar dinheiro. Outro momento, níveis normais de testosterona, ele não vai ajudar a aumentar praticamente nada ou muito pouco o nível de testo. Quais seriam os momentos interessantes para o uso do tribulus? Quando você faz o exame e vê que tua testo está muito baixo e você não pretende usar hormônios no momento. Aí sim seria interessante você usar. E no momento da recuperação do eixo hormonal, onde você precisa daquele estímulo a mais do LH para produção natural de testo. Esses seriam os momentos ideais, entre aspas, para estar utilizando. Beleza? Um vídeo rápido para vocês, falando um pouquinho sobre o tribulus terrestres. Procurem um coach, procurem um médico, para avaliar a melhor situação, a melhor alternativa para o seu caso individualmente. Beleza, rapaziada? Tamo junto, um abraço a todos. É nóis.